Estamos aqui novamente, de volta para mais um podcast da Geração Eleita. E hoje, com muita alegria, nós recebemos a pastora Adriana, da qual vai estar conosco trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Fique conosco logo depois dessas mensagens. Pastora Adriana, que bom estar aqui, que bom recebê-la, que bom poder aceitar o nosso convite, estar aqui conosco nesse dia. Gente, quem não conhece, pastora Adriana, queria que desse uma saudação nesse início desse bate-papo aqui descontraído. Sim, muito obrigado, pastor. Obrigado a toda a equipe, a esse ministério maravilhoso que eu amo. É um prazer estar aqui. Realmente amo parceria. Ah, que bom. Parceria que vem a edificar o reino de Deus. Que joia. Olha, a pastora Adriana, já nos conhecemos por algum tempo. Sim. Que ela tem vindo à nossa igreja, sempre trazendo uma palavra de Deus, sempre tocando nossos corações. Amém. Esse final de semana vai estar conosco. Opa! Vamos estar fazendo o fechamento das Mulheres do Reino, e a pastora Adriana vai estar conosco aqui na igreja. E para nós é sempre uma festa, sabe? Toda vez que a gente vai fazer um evento de mulher, todo mundo lembra o nome da irmã. Ai, que bom. Fico muito feliz, pastor. Porque toda vez que vem, a gente sente que deixa uma marca nos nossos corações. E hoje eu convidei para ela estar conosco, e ela falou, claro que sim, vou estar. E hoje nós queríamos trazer um assunto bem abrangente para a nossa comunidade, né? Para a nossa comunidade brasileira, hispana. Talvez no meio do podcast vamos falar um pouquinho espanhol. Opa! A senhora topa? I love it. Me encanta. Isso, vamos falar um pouquinho de espanhol, um inglês que eu não sou muito... Mas a gente vai jogando aqui, porque a nossa igreja hoje está muito multicultural, a gente está atingindo vários grupos. Nosso grupo em espanhol está muito grande também. Uau. Por isso, vamos com certeza estar conversando aqui em vários idiomas. Por isso, eu convido a você que não saia, esteja conosco, porque hoje vamos estar falando de saúde mental, né? Há uma grande importância isso na vida daqueles que servem ao Senhor também, e que por muitos anos ficou esquecido, vamos dizer bem assim. A gente espiritualizava tudo, e hoje nós estamos vendo o mover de Deus chegando na cura da alma. Por isso, pastora Adriana, fala um pouquinho primeiro da irmã, o que a irmã faz, o trabalho, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida da irmã, para que nós possamos mostrar à nossa audiência um pouquinho de quem é a pastora Adriana. Claro, claro. Eu sou mãe, filha de Deus, profissional na área de saúde mental, casada há 28 anos com meu esposo que amo, meu parceiro, companheiro, tenho 2 filhos, e hoje lidero uma equipe de coaches de saúde mental ali em Union, e onde atendemos crianças, jovens, casais, e tem sido muito edificante esse trabalho. Um trabalho de muita necessidade, como o pastor falou, uma área que foi negligenciada por muito tempo, porque nós trabalhamos com prioridades, então, de repente, vamos dizer, não foi uma prioridade desenvolver isso, e nós temos hoje auxiliado muitas famílias, mudando dinâmicas familiares. Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, essa é a minha especialidade na área de personalidade. Então, é muito lindo ver esse processo de transformação comportamental, porque assim como pensamos, assim nós somos. Isso é bíblico, não é? Então, quando a gente transforma os nossos pensamentos, nosso comportamento muda também, certo? Então, na minha vida isso aconteceu. Esse meu trabalho vem de uma transformação que eu vivi. Eu estando dentro da igreja já há quase 2 décadas, eu fiz essa pergunta para mim mesma. O que acontece que existem áreas que, todavia, eu lido com isso? Por que todavia, eu estou batalhando em algumas coisas que já passou do tempo de eu mudar, de eu vencer, não é? Então, eu fui estudar um pouco mais profundo Romanos 12, onde fala sobre essa transformação. Paulo é pra gente, assim, o especialista nessa área de renovação da mente, né? Então, ali falando do que o senhor estava falando, essa questão de uma área negligenciada, essa renovação da mente, ela tem que ser mais pontuada dentro da igreja, né? Falando da mente, nós estamos falando da alma, né? Sim.
Nós temos ouvido um pouquinho, né, de teólogos ou pessoas que estudam a palavra a respeito da parte do espírito, corpo e alma. A tricotomia, né, que a maioria crê em cima dessa divisão humana, né? Que somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas também cremos aquele que crê que é somente corpo e o espírito e a alma é o mesmo, né? Da qual eles não subdividem o espírito e a alma. O que a irmã crê nesse aspecto humano? A alma está junto com o espírito e a alma são duas partes divididas, temos que ser restaurados no espírito. O que é alma? Só para a gente tentar, nesse início de bate-papo aqui, nós íamos para poder entender essa cura que a alma precisa. Sim, o próprio apóstolo Paulo fala que nós precisamos estar irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Sim, 5:23. Ele já define ali pra gente essa tricotomia, não é? Somos tripartidos. Então, isso traz pra gente uma conscientização de que há essa diferenciação, certo? No espírito, nós somos ali reavivados através da nossa entrega ao Senhor Jesus, mas o que a gente faz com as memórias? O que a gente faz com os traumas? Simplesmente a gente reprime tudo isso? Não é bem assim. Nós precisamos ter esse cuidado na nossa alma. Nós temos que cuidar, porque senão essas coisas vêm à tona. Aquilo que a gente fala, o que derrubou o Titanic não foi aquela parte que estava por fora, né? A superfície, foi o que estava lá embaixo. E o que derruba grandes homens e mulheres de Deus é aquilo que ficou ali no basement, é aquilo que ficou ali e implodiu, e não foi trabalhado. Então, essa questão da alma é muito importante, partir desse princípio, entender que nós somos, que é o meu trabalho, entender que sou corpo, alma e espírito. E a minha alimentação é tão importante quanto o meu perdão. O meu exercício é tão importante quanto, não é, a minha leitura. Um equilíbrio, nas três partes. Sim, o equilíbrio nas três partes. Se faltar alguma delas, eu vou sofrer algum tipo de impacto. Isso vai fazer com que eu não tenha resistência, eu diria, um fitness, emotional fitness, a gente chama. Não é nem emotional intelligence, é inteligência emocional, porque assim, todos temos lutas, todos sofremos algo e aprendemos com isso. Então, eu não vou dizer que uma pessoa é emocionalmente burra. Somos emocionalmente inteligentes, mas temos esse fitness, essa formação, esse shape, esse ajuste que vem da leitura da palavra do Senhor. Vem da leitura da palavra de Deus. Eu sou crente há muitos anos, não sou tão velho assim, mas eu vejo esse mover nessa área é muito recente, talvez 20 anos para cá. Antes nós não escutávamos assim, né? Você nasce de novo, o seu espírito é recriado, né? O seu corpo, você trabalha com ele, mas focaliza menos. O importante é espiritualizar tudo, porque nossa morada é no céu. E eu vendo, até mesmo trabalhando com a igreja, eu tenho visto que muitas pessoas ficam num círculo vicioso. Sim. Que não conseguem, conhecem até a Bíblia, sabem versículos de cor, conhecem o Evangelho e até pregam, né? São bênção em ministérios, mas na área de relacionamento, na área familiar, na área emocional, eu vejo muitas pessoas presas, pastora, muitas pessoas presas emocionalmente, por desconsiderar como é importante a alma, como é importante tratar de traumas do passado, como é importante perdoar, como Jesus disse, né? Tratar, mexer nessas feridas. E eu vejo que a alma, não sei se a irmã concorda, mas eu vejo que a alma, muita gente tem colocado um pano para esconder essa dor, porque dói mexer ali. O que a irmã acha? Vale a pena mexer? Porque a palavra diz, né? Ele faz a ferida, mas ele também cura a ferida. Sim. Né? Então, vale a pena essa pessoa entender que também Deus sarou ela na alma. Deus sara o corpo, cremos em cura física, cremos na cura espiritual, que é o novo nascimento, mas cremos também que Deus está desejoso salvar
e libertar essa alma de cadeias, como Davi fala, tira a minha alma da prisão. Ele era rei e tudo, mas a alma dele estava presa em sentimentos. O que a irmã acha que a igreja precisa aprofundar mais? O crente tem que considerar isso mais? E isso, nós partimos do princípio do propósito de Jesus. Jesus, ele entra na sinagoga e abre Isaías, não é? E lê onde fala, eu vim para libertar os cativos, eu vim para os quebrantados de coração. Quebrantados, essa palavra quebrantados, ela representa o quebrado mesmo, o destroçado. Eu vim para o destroçado de coração, eu vim para aquele que foi ferido, eu vim para aquele que foi traumatizado, certo? Então a gente já entende que Jesus já veio com esse propósito de restauração da alma. Ele veio, existe essa proposta também. Quando você entende isso, certo? Você não vai agora pegar uma pessoa traumatizada e fazer ela entender isso de um dia para o outro. Que é o que o pastor falou da questão de espiritualizar as coisas, certo? Porque tem gente que diz assim, eu vou na frente, oram por mim e meus problemas todos vão ser resolvidos. Não é assim. Muita gente vem e fala, mas essa igreja não tem poder. Eu vim aqui, aí eu corro para outra, aí eu corro para outra, aí eu recebo oração. Mas muita gente desconsidera o tratamento da alma. Sim. Desculpa eu cortá-la já. O imediatismo, certo? O imediatismo é uma geração que eles falam, geração micro-ondas, e não acho que é só isso também. É a questão de compreender o propósito de Jesus. Veio para trazer a salvação, ele veio para tirar a gente do reino das trevas para o reino da luz, mas também veio com a proposta de uma cura da alma, na qual nós nos tornamos representantes do reino de Deus. O reino de Deus requer um comportamento diferente, diferenciado. Então, quando Jesus vem e fala, eu vim para aquele quebrantado de coração quebrado, ele traz a proposta de restauração para quê? Para que nós sejamos, então, pessoas de relevância. Para que nosso comportamento expresse essa transformação que vem de dentro para fora, certo? Não é de fora para dentro. Aí o coração quebrantado é um coração de trauma. Ser curado de trauma, na verdade, é ser cuidado. Ser cuidado, necessita de um cuidado. Uma pessoa quebrada de coração não é restaurada do dia para a noite com uma imposição de mãos. Vem ali, sim, uma conscientização, vem ali uma quebra de cadeias, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra potestades e principados. Há uma transformação ali no mundo espiritual, mas aquela pessoa sai da igreja e também muda de comportamento, né? Então, o reino de Deus é um reino de expansão e é um reino de relevância. E aí, o que acontece? Quando a gente negligencia a nossa alma, o nosso comportamento não muda. Você vai, aceita Jesus e começa a falar para as pessoas, estou indo na igreja, estou lendo a Bíblia, mas as pessoas olham e não vê uma mudança de comportamento. Não vê o perdão acontecendo, não vê o amor acontecendo. Então, isso é indício de que está faltando a renovação da mente. Né? A coisa mais importante que a gente faz como ser humano é nascer de novo. E a coisa mais importante que a gente faz como cristão é renovar a mente. Não tem uma coisa mais importante. Porque senão eu vou deixar que todos os rótulos que a sociedade coloca em mim seja verdade. Isso vai fazer com que a minha identidade seja disfuncional. Não é? Então, quando Jesus fala sobre a parábola da mostarda, lá em Lucas 13, né, ele está falando dessa influência do reino. Essa influência do reino, quando algo em mim muda na minha alma, quando eu entendo quem eu sou e eu deixo essa cura entrar e eu vou transformando a minha maneira de pensar, o meu comportamento muda, é automático que eu vou influenciar várias pessoas. Uma igreja transformada, ninguém para uma igreja transformada. É o levedo mesmo. Cresce a massa. Então, na verdade, ali é o princípio da influência que Jesus está falando. E ele fala isso logo depois da parábola da figueira que foi plantada na vinha, que é a minha preferida, Lucas 13, né? Ou seja, aquela figueira foi estrategicamente plantada no meio de uma vinha. Ou seja, o que a figueira é? Ela cresce mais de 10 metros, a figueira é um arbusto, não precisa de muito cuidado, não precisa de muita coisa, a vinha é mimada, precisa de muito cuidado, precisa de vento perfeito, o solo perfeito, ela quer muito cuidado, certo? Mas essa identidade de figueira, Jesus estava falando na questão de influência mesmo, saber quem você anda diferente, você caminha diferente. Como que eu vou fazer isso se eu ainda acredito que eu sou uma perdedora?
Okay. Como que eu vou fazer isso se o que o meu pai falou para mim lá atrás, um exemplo, né? Continua soando nos meus ouvidos. Como que eu vou fazer isso se dentro de mim eu tenho medo de ser rejeitada? Medo de não ser compreendida? Não é? Essas informações, ela é muito vivas. Isso. Ela fica ali na memória, que é a nossa alma, né? Que é a nossa alma. E aí o que acontece? É onde o diabo se aproveita disso. Então, hoje nós temos duas coisas que nós lutamos. O overthinking, que é o cérebro acelerado, que está diretamente relacionado com pessoas também que têm uma personalidade mais sistemática. Overthinking é o quê? Um excesso de comunicação, informação? É um pensamento acelerado. Está sempre pensando, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter feito aquilo. Ou então está pensando no futuro. Se tortura, né? Se tortura. Não para, não para. E aí nós temos os pensamentos intrusivos, que são setas do inimigo mesmo, né? Porque ele lança de acordo com o nosso comportamento. O nosso próprio comportamento faz com que a gente se auto-sabote. Porque quando eu me iro, quando eu grito, quando eu expresso, não é, as minhas mazelas, eu estou dando sinais para o mundo das trevas aonde me atacar. Porque o mundo das trevas vai me atacar nas minhas fraquezas. Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado nesses 3 níveis. O primeiro foi na fraqueza dele, ele estava com fome. O segundo nível foi na questão de eu vou te dar poder. Desde quando o diabo tem poder? Se ele te der poder, ele vai pegar alguma coisa de você em troca. Porque certeza. O único que pagou o preço sem querer nada em troca da gente foi Jesus. É verdade. Né? Mas ele vem e ele oferece poder. Ou seja, se Jesus não tivesse uma identidade acerca dele bem definida, uma alma curada, ele teria caído. Porque as pessoas hoje caem? Porque querem poder, querem relevância, porque existe uma disfunção na identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. Então, Jesus, por ter uma identidade funcional, ele fala, não, que é isso? Eu sei quem você é e eu sei quem eu sou, eu pertenço a ele. E aí o terceiro nível foi quando o diabo vem atentar contra a própria vida dele. Então hoje, trazendo para a realidade da sociedade de hoje e o nível de suicídio que a gente está enfrentando, nós vemos essa direta conexão. Eu vou dando indícios para o reino das trevas ver através do meu comportamento que a minha alma é uma alma ferida. Então isso se multiplica. Então a irmã está dizendo que o ataque do inimigo, porque ele anda ao nosso derredor, buscando um lugar para entrar. Então, quando ele vê uma alma disfuncional, né, doente, o nível de ataque vai estar sempre com uma porta aberta, um sinal para ele aonde ele vai atacar. Sim. Igual, por exemplo, a pessoa é muito nervosa, explode à toa. No trânsito, principalmente. Ou ela tem essa facilidade de explodir. O diabo vê isso, então os ataques vêm na fraqueza da alma dela. Sim. Pensa, esse é o primeiro nível, né? E aí? E se você nunca sai disso, como é que você vai provar o propósito de Deus se você nunca sai disso? Porque tem gente que tá orando para expulsar demônio, para afastar os principados. Mas como? E a pessoa ainda está perdendo a luta para o seu próprio eu, então, para a sua própria alma. Nível 1 de tentação, gente. Para a gente crescer para novos níveis de sermos usados por Deus. Eu falo isso de um ponto de vista pessoal até, porque a gente quer crescer no propósito, quer cumprir um propósito, mas precisamos sair desse nível 1 de tentação. O diabo conhece a nossa fraqueza. Ele atacou Jesus na fraqueza. Claro que Jesus estava com fome. Certo? Então, se eu sou bruta, se eu tenho pavio curto, se eu estou sempre naquele vitimismo, sempre, se eu quero paparico o tempo todo, não é? Meu emocional... Aquele crente diz assim, subiu, saiu, não consegue se controlar. Nós precisamos dar um passo atrás. Não é? E essa palavra não é uma palavra que traz condenação, gente. Isso é uma palavra de estímulo, na verdade. Ou seja, dá um passo atrás. Não é? Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 é a receita. Certo? Rogo-vos, diz Paulo, rogo. Sabe o que é rogar? É você dizer assim, pelo amor de Deus, rogo-vos que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o teu culto racional. Eu estou dirigindo no meu carro, estou dando o meu culto racional. Eu não vou explodir se alguém me furar. Então, o nosso culto é constante. O nosso culto racional é constante. Ele não é só uma experiência espiritual no domingo, onde você sente ali o arrepio do Espírito Santo, não é? Aquilo ali é uma consequência de uma semana já
de adoração racional em tudo que eu faço. Então, ele traz a chave: apresentei os vossos corpos, apresentei o vosso ouvido. Ele quer tudo da gente, pastor. Amém. Olha que coisa linda, que Deus é esse. Que Deus é esse que quer tudo de mim. Que coisa linda, me amar, que Ele quer tudo. Ele quer meu olho, meu ouvido, a minha boca, meu coração, minhas atitudes. Então, eu apresento tudo isso para Ele. E é santo, por quê? Porque é o oposto ao sistema. Anda na contrapartida do sistema. Separado. Eu sempre falo isso, que a santidade não é um peso. É um benefício, é o selo de qualidade hoje, não é? É muito fácil a gente entender isso, porque na realidade de hoje todo mundo quer comida orgânica. Você só compra uma coisa se você olhar nos reviews. Mas e o nosso review? Como é que está o nosso selo de qualidade do crente? A santidade é o selo de qualidade de todo crente. Então, eu apresento o meu corpo, eu vou cuidar o que eu olho. Nós estamos falando de alma aqui. Então, olha só o que acontece. Se eu não trato essas feridas e eu estou dando sinal nas trevas, eu vou ser bombardeada cada vez mais nessa área. E só vai escalar, pastor. Só vai escalar, porque a gente vê que na vida de Jesus e na tentação dele só escalou. A ponto de querer agora ir contra a vida dele. Já pensou? Então, vai só escalando. E quando a gente vê, a gente está vendo coisa que não deve. A gente está exposto a conversas que não deve. Alimentando a alma. Eu sou apaixonado por esse versículo de Romanos. Sempre foi edificante demais. Mas a última parte dele, que diz bem assim: depois de você fazer todo esse processo de renovação, apresentar sacrifício, de morte... Aí ele no final diz: para que podeis experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acredito, né? Se esse processo não for bem feito, ou se nós não passarmos por esse processo de morte, de renovação, o bom e o perfeito e o agradável, ele fica muito distante da gente. Eu tenho visto muito crentes insatisfeitos, né? A igreja tem tudo, a igreja tem um louvor legal, né? Alegria, a igreja abraça, a igreja abençoa vidas, mas tem hora que nós vamos conversar com pessoas, as pessoas estão ainda tristes. Às vezes as pessoas estão: eu preciso mudar de estado, uma crise, é uma crise que não sei por que essa crise aconteceu. Fazer mudanças na igreja cria um tumulto, uma confusão, uma discórdia. Mas a gente tem dificuldade de processar aquilo que Deus quer fazer às vezes. Porque nós vivemos com a alma às vezes doente. Então, experimentar o bom de Deus fica distante. Porque o bom de Deus é o quê? É alegria. O reino de Deus é alegria, paz, gozo do Espírito Santo. A gente não pode vir na igreja e sair pior do que veio. Né? Participar de um culto e sair triste. Tem alguma coisa errada. E não é com Deus, e não é com o culto, não é com a palavra, não é com o pastor. Não é com o pastor. Tudo é culpa do pastor. Então a gente vê isso e a gente fala: gente, é porque o bom, o perfeito, o agradável, fica distante de uma alma ferida, de alguém que está só olhando para dentro das suas próprias dores, não consegue ver a dor do irmão do lado, não supera esse sofrimento da alma. Né? Como Tiago diz, eu até guardei esse versículo, Tiago 1:21, deixa eu só ler aqui para a irmã, para gente, me impressionou esse versículo essa manhã. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha que lindo. É como aquela pessoa vem, mas fica tanto ainda acúmulo, né? Fica ali guardando, e ele diz: despoje de tudo isso, falando para a igreja. Tiago está falando para a igreja, verdade? E diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Olha o que ele diz: a vossa alma. A vossa alma. Então, ela é poderosa para tirar esses resíduos e salvar também a sua alma. A alma é aquela que contacta com o espírito, com o corpo, com o nosso dia a dia. A nossa alma precisa ser salva. Salva de quê, pastor? Salva de quê? Mas é que a nossa alma é que vai ser julgada, não é? A nossa alma... Nós vamos ter compreensão daquele dia. A nossa alma é onde a gente guarda tudo. É um RAM, uma memória, não é? A gente guarda tudo aí. Então, esses versículos já nos mostram essa necessidade de cuidarmos do corpo, da alma e do espírito.
né? Mas o espírito está vivificado. Ou seja, como estamos cuidando? Essa seria a pergunta. Como hoje estamos cuidando? Como hoje você está cuidando da sua alma? Como que hoje você está lidando com essas amarguras? Essa é a pergunta, né? Porque se estamos lidando só querendo esquecer, querendo deixar para amanhã, aí nós vamos estar só dando sinais para o inimigo e sermos cada vez mais atacados nessa área, né? Então, a gente precisa tomar posicionamento, porque hoje nós temos uma geração que se levanta atrás de nós. Hoje, os filhos das pessoas que não se deixaram curar as amarguras estão sofrendo o impacto disso. Né? Estão sofrendo. Começa a geração porque a geração até se transforma até em uma herança emocional. Por quê? Porque a nossa cognição ela é muito poderosa, você absorve as coisas. Né? A nossa personalidade passa por 3 momentos específicos. Nós temos de 0 a 6, que é aquele momento onde o nosso cérebro ele tem uma frequência muito baixa, porque não tem responsabilidade nenhuma, certo? Então, uma criança de 0 a 6, ela não se preocupa com nada, supostamente. Não se preocupa com nada. Então, essa frequência baixa cerebral faz com que elas absorvam tudo. A criança pode estar jogando videogame no quarto e os pais brigando lá na sala, a criança está por dentro de tudo. Eu sento com crianças de 7 anos e eles falam, lá em casa o que tem que mudar é isso, isso e isso. Porque são inteligentes. Eles estão absorvendo tudo, certo? Então, supostamente as crianças de 0 a 6 não deveriam se preocupar, não é? Para que depois não desenvolvessem o cérebro acelerado, mas hoje temos crianças com 6 anos vivendo já ansiedades porque os pais estão falando de divórcio. Então, essa primeira parte da personalidade da pessoa. Depois de 8 a 12, as crianças procuram pessoas, modelos, referências. E vão procurar, por isso que se apaixonam por super-heróis. Então, aí vem a importância do pai, a figura do pai. Aquele pai que ama, aquele pai que representa Deus dentro de casa. Aquele pai que se importa com as emoções, não é? Aquele pai que quer saber o que o filho sente, certo? Isso é uma conversa para quem acredita que há a tricotomia. Quem não acredita que há a tricotomia vai ter um estilo de criação, um estilo mais autoritário. Ou seja, é isso que eu estou falando para você fazer, só faz. E aí não existe relacionamento. O relacionamento da gente é na alma. O meu relacionamento com as minhas amigas, com os meus filhos, é em questão de alma. Como é que você sente? Eu sinto assim, eu sinto assim. Né? Então, aí de 8 a 12, existe esse cuidado dos pais de serem esse referencial. Mas a irmã, desculpa, a irmã não acha que aquela frase que a gente escuta sempre, eu faço aquilo que eu aprendi a vida toda. Infelizmente, muitos têm ensinado da maneira que sempre aprendeu, que viu, né? Homens que param no tempo e acreditam que aquelas informações que quando ele era pequeno, eu tenho estado com um grupo de homens, né? Pastora, a maioria deles com problemas de relacionamento com o pai. Isso. Entende? Então, nosso trabalho que a gente tem lá com os homens é exatamente nisso. Nós temos que reformular para que a gente não faça as mesmas coisas que os nossos pais fizeram conosco. Porque tem uma geração dependendo da gente. É mais ou menos assim, é fazer com que vamos chamar assim, essa maldição, esse mal não siga na nossa casa. Esse padrão de comportamento. Amém. Certo? Romanos 12:2 fala, não se conformeis com os padrões. Que padrões são esses? Padrões de comportamento. Eu quero ter um padrão de comportamento funcional dentro de casa. Então, eu preciso trabalhar naquilo que me impede de ter esse comportamento. Se eu sou impulsiva, se eu sou agressiva, se eu não levo em consideração as emoções, eu vou aprender. Hoje, nós temos tanta informação à disposição. Quantas pessoas passam horas ali só entretendo a alma, só buscando mecanismos de defesa, mecanismos que tragam somente aquela sensação de amortecimento. Quando, na verdade, nós precisamos ter um pouco mais de proatividade, buscarmos informações. Hoje, os jovens estão requerendo que os pais sejam tenham um pouco mais de conhecimento nessa área para ajudá-los. Não é? Para ajudá-los. Por isso que aí a terapia entra, não é? Na verdade, como profissionais, o meu desejo é ensinar os pais a fazer esse trabalho. O meu desejo não é ter as crianças lá comigo 2, 3 anos, como acontece. É ser ali somente o início de algo. E dizer, agora você continua fazendo assim. Quantas mães eu já falei, a partir de hoje não traz mais. Pega essa hora
não é? Toda terça às 5, pega toda terça às 5, às 6, sai tomar um café com a sua filha, não traga para terapia, porque eu já ensinei para você como fazer. É engraçado, eu tô ouvindo a irmã falar, desculpa a minha comparação. Eu gosto muito de um show que fala Dog Whisper, que é com Caesar, eu creio que ele é um mexicano que cuida de perros, que toma conta dos cachorrinhos, ele é maestro naquela... Eu tô levando isso aqui para outro lado, mas daqui a pouco a gente volta. Me trouxe a memória. Ele vem tratar de cachorrinhos que são bravos, ou que grita, ou que não sai na rua e morde os outros. Bem, problemas dos perros, sim. dos cachorros, dos animais. E ele vem, e primeira coisa que ele quer é conhecer a casa. Ele entra na casa. E eu acho legal no show que ele para e observa a casa. Como o dono do cachorro se relaciona com o cachorro. E aí o cachorro, ele vai depois, antes de tratar o cachorro, ele trata o dono. Aí ele fala, o cachorro não é o problema, a raça dele, eles têm instinto, tudo isso, mas o problema está na cabeça de quem está criando o cachorro. Isso um dia me impressionou. Porque realmente nós queremos mudar algo em alguém, mas não mudamos em nós. Isso. Como que um cachorro vai começar a ter atitudes diferentes se o dono não tem uma mudança para poder ensiná-lo? Né? Desculpa eu trazer, não estou querendo comparar ninguém com cachorro, mas até no relacionamento animais, como é que vai ser o ser humano então se não mudar essa estrutura? A irmã falou que de 8 a 12 ele busca vai, referências. E aí continua que tá. E depois eu estou aprendendo algo aqui, viu? São as 3 etapas da personalidade, porque nós temos uma personalidade. É a personalidade sendo formada. É lindo que Mateus 5, nas bem-aventuranças, não é? Fala sobre abençoados são os mansos, são os... Vai falando daqueles... Claro que devemos desenvolver todas essas bênçãos, mas se você dá uma olhadinha ali na perspectiva da personalidade, você vê que tem algumas bem-aventuranças que se encaixam com certas pessoas, certo? E aí é um desafio para nós, então, agora eu vou buscar a mansidão. De repente eu sou uma pessoa mais proativa, mais brusca, eu vou buscar. Então o que acontece? A partir de 12 anos, aí já é como que a cognição pega aquilo que aprendeu de 0 a 6, aquilo que viu de 8 a 12. Por isso que é muito complicado quando dentro do lar a criança escuta de 0 a 6 os pais falando, por exemplo, um pai dizendo eu nunca vou te deixar, mas depois de 8 a 12 experimentar o pai indo embora. Porque aí, a partir de 12, que é um momento muito importante, né? Ou seja, aquele é o momento de ser um adulto agora, não é? De pegar tudo aquilo que aprendeu, raciocinar e colocar em prática, tem um choque. Tudo aquilo que eu aprendi, que eu era amado, agora meu pai foi embora. Então, agora eu tenho que... Então, agora nós temos um jovem ali confuso. Confuso com o quê? Com tantas coisas que hoje tem. Entrando na adolescência. Entrando na adolescência, na idade pré-adulta, numa idade muito importante, não é? Então, assim, nós precisamos cuidar com essas coisas que às vezes a gente fala sem ponderar primeiro, sem dar uma olhada para dentro de nós, certo? Não posso exigir do meu filho algo que nem eu estou fazendo. Eu preciso fazer. Eles aprendem mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Não é? Então, a partir de 12 anos, essa personalidade já está quase totalmente desenvolvida, certo? Então, isso traz para a gente o quê? Traz para a gente entendimento da importância de renovarmos a nossa mente, não é? De uma maneira rápida para a gente provar essa vontade de Deus boa, perfeita, agradável. Porque quando você prova e gosta, você quer de novo. Mas se você nunca provou, que é o que nós estamos vivendo hoje, eu particularmente creio que existem muitos cristãos que não provaram. Ainda. Então, quando provarem, aí existe esse clique, aí existe esse uau, não vou me conformar com aquele padrão de comportamento porque eu provei algo. Eu provei algo diferente, eu provei algo novo. Entende? Aí, trazendo para uma prática no relacionamento, o marido ou a esposa que quer mudar o marido, ele é muito sistemático, ele é sistemático por natureza.
como que você pode mudar o seu comportamento para não ser um gatilho nele. Porque quando você reagir ou responder àquela crítica dele de uma maneira diferente, você vai provar algo diferente no teu relacionamento. Um resultado diferente. Algo assim, me gusta. Me gusta. Voy a hacer de nuevo. Ok. Provar e vez, não é? Pruebe. Eu acho que hoje o meu encorajamento é para toda pessoa que está assistindo, vai assistir esse podcast, prove. Faça esse teste. Cale quando você quiser falar. Fale quando tua carne quer calar. Porque isso é apresentar o teu corpo ao Senhor. Fazer então semear algo diferente. Semear algo diferente. O problema colher. Não é o problema não é o solo, é a semeadura. É a semeadura. E sabe o que, pastor? Hoje eu tenho visto que as pessoas só mudam quando elas estão odiando o resultado. É que assim, eu odeio meu casamento, eu venho para terapia. Ai, que bom. Esperou chegar a esse nível. Good for you. Eu odeio a minha saúde, eu odeio o que eu estou vivendo. Que bom. Eu odeio que eu não durmo a noite inteira. Que bom. Mas será que a gente precisa chegar nisso? Sendo que nós temos uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Vamos ter aflições? Claro que vamos. As aflições, os conflitos, na verdade, são uma bênção. Os conflitos nos dão ferramentas. Cada conflito me dá uma ferramenta. Aonde é uma ferida na minha vida, hoje é o que eu uso para o meu ministério, é a ferramenta principal. Eu fui perseguida na escola por mais de 10 anos. A minha identidade na adolescência, desde 6 anos de idade. Desde 6 anos de idade, pre-K, os nomes, as brincadeiras, as agressividades, eu vivi tentando marcar até o segundo ano do segundo grau eu vivi isso. Uau. Certo? Então mexeu muito com a minha identidade. Não é à toa que quando eu tive meu filho eu entrei numa depressão profunda. Uau. Porque agora eu tô com alguém que saiu de dentro de mim. Eu não posso mentir para ele estava dentro de mim. Ele sabe o que eu sinto. E aquilo ali que me levou a ser resgatada ao Senhor. Jesus me encontrou nesse momento onde eu tinha esses pensamentos intrusivos. Os pensamentos intrusivos, eles vêm como setas mesmo. E se a gente abraça eles, se a gente dá atenção para eles e tenta solucionar, o nosso corpo libera dopamina. E quando o meu corpo libera dopamina, porque eu solucionei um pensamento intrusivo, o meu cérebro pensa que eu gostei disso. Então agora ele vai mandar mais 10. Isso, cientificamente falando, na questão espiritual, sabemos que é a ação do inimigo, porque ele já pegou a minha fraqueza. Então, agora ele vai investir para me manter naquele nível 1. O cristão do nível 1. Todo dia está lutando contra a pornografia. Todo dia está lutando contra a mentira. Todo dia está lutando. Não sai do nível 1. Não é? Ou seja, nós precisamos dar um passo atrás, fazer essa autorreflexão, certo? Como estamos sendo, estamos entregando nosso corpo, não é? Nós estamos cuidando do que vemos, estamos cuidando do que assistimos. Então, na minha vida, eu passei por um momento muito especial. Eu já era crente há muito tempo, pastor. Eu era o que você falou aí, o senhor falou. Não, você mesmo, por favor. Não é? Você está pregando já, está lá liderando, já está falando e ainda está lidando com isso daí. Né? Então, eu passei um momento muito lindo em que o Senhor falou comigo. Se você não fizer nada, você acha que eu vou te amar ainda? Foi um choque para mim. Uau. Porque eu achava que eu precisava, para compensar tudo que eu tinha vivido, os meus erros, as minhas mazelas, que eu tinha que estar sempre fazendo ativismo. Então, eu tive que entender, não, se eu parar com tudo, Deus assim mesmo vai me amar. Então, ele falou, eu preciso que você pare. Eu preciso que você entenda que existe um esconderijo do Altíssimo. Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é? Então, existe esse lugar onde a rapina não entra, certo? A rapina não entra. Esse lugar, esse esconderijo, ele está à nossa disposição. Ele é um lugar espiritual, mas ele afeta a tua alma. Muito mais do que qualquer livro de estudo, qualquer terapia, certo? É você e a palavra de Deus no esconderijo do Altíssimo, certo? O Senhor me chamou para essa conversa séria. Como? Eu sou crente há 20 anos, eu prego a palavra, como é que o Senhor quer me levar para... Então, eu comecei a estudar muito, experimentando a presença de Deus.
Bachelia Slick, que é uma líder da Germany, escreve sobre isso. O Brother Lawrence escreve sobre isso. E outras, a Madre Teresa, esse esconderijo, certo? Onde a rapina não entra, onde o leão não ruge. Ele só é para aquele que conhece o Senhor. E aí eu passei 1 ano nessa jornada. Eu entrava no meu quarto de oração, meu closet, entrava dentro do meu closet. Botava um fone de ouvido com uma música instrumental, porque eu não queria que nenhuma palavra atrapalhasse. E ali eu comecei a praticar o stillness, a quietude, que é uma prática milenar até, que infelizmente... É a meditação. Que chamo de meditação, mas é a quietude mesmo, certo? O esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O esperar não é assim, certo? O esperar não é tô esperando a minha bênção. O esperar exige uma ação da gente como cristão. O esperar é no esconderijo do Altíssimo, porque se o meu esperar não está no esconderijo do Altíssimo, o diabo vai estar me bombardeando e vai me manter ali, ó, como o cachorro ali na coleira. Tem um estudo de um cachorro, eles fizeram um estudo sobre condicionamento. Pegaram por 2 semanas um cachorro, colocaram ele na coleira e colocaram um bifão, né? Isso. Bifão. Isso é pro Matheus, hein, mano? Não fala em bife que a gente... Num lugar ali... Não é, Matheus? Falei que a gente ia implicar com ele, que ele falou. Matheus, um bifão aí depois do podcast. Depois ele paga pra gente. E aí colocaram em uma distância que ele conseguia só cheirar, mas não conseguia pegar. Ele ficou 2 semanas ali. Ele fazia o que ele podia, ele fazia o que podia. E aí, sentou lá e desistiu. O que eles fizeram? Trouxeram o prato mais para perto, a uma distância que ele podia agarrar, ele não se mexeu. Tiraram a coleira dele, ele não se mexeu. Ele estava agora condicionado, certo? Padrão de comportamento é condicionamento. Então, eu precisava quebrar os meus padrões de comportamento. Para eu sair daquilo, eu tive que parar de achar que eu era rejeitada. Parar de cobrar da liderança algo que eles não podiam me dar. Parar de achar que eu era chata, que eu era um monte de coisa. Por quê? Porque eu cresci sendo chamada de ridícula, de feia, de chata, de burra. Ou seja, os piores apelidos quando você passa por bullying, né? Só quem passa por isso entende como isso danifica a sua identidade. Então, eu fiquei 1 ano fazendo isso. Pastor, eu entrava no meu quarto de oração sem horário para sair. Eu lembro uma vez que eu entrei às 8 da manhã e saí 12:30. O que aconteceu nesse tempo? O Senhor me curava, o Senhor falava comigo, o Senhor me levou para minha infância, o Senhor foi me transformando. E eu anotei tudo. Eu tenho tudo em diários, 365 dias. Desses 365 dias, eu escrevi o livro para mim. Porque eu vi que eu precisava agora seguir quebrando. Porque todavia eu tinha os pensamentos intrusivos. Todavia os gatilhos estavam ali. Porque o meu marido era o mesmo, os meus filhos eram o mesmo, o ministério é o mesmo. Os gatilhos estavam dentro de mim. Então eu peguei e transformei isso em algo que eu podia ler todos os dias. E eu fiquei 1 ano lendo isso. Isso, 2016, 2017, 2018. O Senhor colocou um americano no meu caminho, um pastor, que falou assim, nós vamos publicar esse livro. Em 1 mês ele está no mercado. E aí o livro foi publicado, depois foi traduzido para o português, um livro prático e simples. Como é que é o nome dele? Encontre você primeiro. Pode. Tem português e inglês, né? Então foi em cima dessa experiência que a irmã teve, a irmã compartilhou esse livro, dando a importância, né, desse curar interior. Fala um pouquinho do livro pra gente, como é que... Então, o livro, ele é essa viagem, não é? Esse entendimento de que a vida flui do interior, porque dentro de nós fluem rios de águas vivas, não é? Então, o que é vivo produz vida, e as pessoas ao nosso redor vão ser impactadas por essa vida, e o reino, então, vai crescer, não é? Todo mundo vai querer beber dessa água viva. Onde é que você está, que está
te transformando. Então, vem desse entendimento de que o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, e perder de provar essa vontade boa, perfeita e agradável, de não ser eficiente no reino. Eu não posso perder essa oportunidade, não é? De viver o céu na terra, de estar debaixo desse reino, desse domínio. Então, aí no livro eu abordo mais a questão da identidade mesmo. Começa falando que eu sou a peça principal. E é verdade. Eu preciso cuidar de mim. Eu não posso montar um quebra-cabeça e deixar uma peça sem colocar ali. Eu sou a peça principal. Eu entendo o amor de Deus por mim. Eu entendo a minha identidade. Eu começo falando sobre Davi, como que o gigante para Davi foi ali um upgrade para ele. Hoje nós vemos cristãos fugindo dos gigantes, buscando uma maneira de se livrar do medo, buscando uma maneira de se livrar da raiva. A gente pode colocar todas as emoções em ação. A raiva vai fazer a gente mudar de alguma coisa. A tristeza faz com que as pessoas olhem para a gente e queiram nos ajudar. Deus deu as emoções para a gente. Então, quando as emoções fluem de uma alma curada, elas são produtivas. Porque elas nos indicam padrões de comportamento que, todavia, precisam mudar. Então, eu abordo a comparação. Eu abordo a questão do medo, sim, que é o pensamento, o cérebro que está sempre preocupado. Eu estou atendendo agora uma pessoa que acabou de ter filhos, então está apaixonada pelos filhos, que nem Mateus ali, né? Que está para ter filho, ela teve o filho. Então agora ela, assim, se anulou, certo? Agora tudo é o filho, que a gente passa por esse momento, né? Então agora uma preocupação. Isso afeta casamento. Meu Deus, uma preocupação. Como é que eu vou criar ela nesse mundo? Meu Deus, como é que eu vou proteger ela das tendências? Como é que eu vou... Opa! Vamos cuidar de você primeiro. Vamos cuidar de você para você poder cuidar dela. Vamos parar. Então, essas emoções são para a gente sinais de coisas que precisamos melhorar. Deus deu emoção para a gente, alerta, claro. Né? A luzinha acendeu. Claro, eu não preciso que alguém venha me falar. Quando eu ajo errado, eu já tenho que... Não é? Nós vemos ali Jó 28:1 ou 1:28, que em tudo ele não pecou. Em tudo que ele viveu, em que as emoções dele estavam à flor da pele, ele não pecou e não atribuiu nada do que ele viveu a Deus, certo? Mas foi lidando ali, nós vemos ali lidando com aquilo, com os amigos. Poxa, que emotional fitness é esse, gente? Pensa, o homem na alma dele é musculoso, é assim. E era forte, né? Tinha músculo mesmo para resistir. Porque estava resistindo a tudo isso. Então, o livro traz essa abordagem simples, que confronta padrões e traz essa perspectiva de que eu preciso olhar para o meu quintal. Eu preciso olhar para o meu jardim. Nós temos o nosso jardim. Então... O jovem tem um jardim. O quarto do jovem é um jardim, pastor. O quarto do jovem é um jardim. Quando ele entende que o quarto dele é jardim, ele vai arrumar a cama de manhã, ele vai cuidar das roupas, porque... Em casa quem arruma é a esposa, não conta pra ela. Não, hoje nós estamos... Eu ajudo. Ela vai do lado de lá e eu vou do lado de cá, a cama é grande, aí a gente tem que deixar a cama... Mas isso está sendo maravilhoso, que a gente acorda ajudando uma outra. Isso, maravilhoso. Pra gente poder fazer esse processo. Mas sabia que isso faz parte também de uma cura na mente? Você manda um sinal para você mesmo, para o seu cérebro. Eu estou controlando as coisas. Eu estou controlando. As minhas emoções não me controlam. Minha cama está arrumada. Meu dia está planejado. E jovens, escuta aí. Você que deixa seu quarto bagunçado, escuta aí. Não faz bem para a saúde mental. Sério, o primeiro passo é cuidar desse jardim. Deus nos deu um jardim. O jovem, o quarto dele é um jardim. O jardim de um casal é a família, né? Mas também é ali o seu quarto, a sua intimidade, esse é o seu jardim. A família flui a partir da intimidade do casal, não é? A gente cai lá naquilo que os filhos aprenderam. Se eles viram os pais se beijando, se abraçando, brincando e até tendo conflitos saudáveis, onde eles discordam, onde o marido fala, não, amor, eu não concordo com você, não. Aí, por que você não concorda comigo? Vamos sentar aqui e conversar. É saudável. Isso não tem problema. Claro que não. Okay. Saudável. Então, voltando a falar do livro, traz essa abordagem simples de coisas que nós precisamos trabalhar em nós para a gente não projetar nos outros. Então, tudo começa de dentro para fora. Não adianta queremos mudar algo fora
Se dentro a coisa não está da forma que deveria estar. Sim, é o que Davi escreveu: esquadrinha-me, esquadrinha o meu coração. Olha a confiança nesse Deus de dizer assim: esquadrinha o meu coração, Deus, esquadrinha, eu sei que tu me amas. Não é assim, esquadrinha e vê se há algo mal e me dá uma... me arrebenta. Mas mesmo que ele veja algo mal, ele vai entender o amor de Deus para curá-lo. Me mostra para eu ser transformado. Então, não podemos nos esconder. A gente tem que se expor a esse amor. Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se tem algo mal em mim, nos meus pensamentos, porque esses pensamentos vão gerar atitudes. E essas atitudes não serão um bom testemunho. Essas atitudes têm que ser um bom testemunho. Nós somos reino de Deus. Somos cheiros, somos... Figueira. Nós não somos vinhas mimadas. Nós somos figueiras fortes. E o que acontece na parábola da figueira, Lucas 13? Que quando a figueira não deu fruto, foi trabalhar o quê? Na raiz. Foi colocar ali adubo. Adubo fala de humildade. Foi trabalhar na raiz. Cuidado com as viagens ao passado. Certo? Porque eu trabalho com terapia e nossa metodologia é remover rótulos. Remover rótulos. O mundo põe rótulos, Deus dá identidade. Repete. O mundo vai te dar rótulos, mas Deus te dá identidade. Maravilha. Ok? Então, remove os rótulos. Nós vamos para a raiz. Efésios 1. O que acontece lá em Efésios 1? Não é? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Guarda isso, você que fica ali ruminando o fato de que o seu pai falou algo para você, ou você teve um abuso no passado, todos nós sofremos algo. Vitimando, né? Isso, e nós vamos para a raiz, gente. Para a raiz, para a origem de tudo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em caridade, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Ele nos deu uma identidade. Ele vem assim... E marca. Ele vem e marca. Ele vem e remove rótulos aqui. Não tem. É maravilhoso, segundo o beneplácito de sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Isso é fantástico. Eu memorizei isso. Eu passei um dia inteiro uma vez. Porque a luta de pensamentos intrusivos tem dias que é tão forte. Que Deus nos leva a viver esses momentos difíceis para forjar em nós algo mais. Teve um momento na minha vida que eu sentei e fiquei horas falando isso. Porque Ele me elegeu. Antes dele, eu não sou o que me falavam na minha infância. Eu não sou as circunstâncias que eu vivo. Eu tenho uma identidade. E aí eu me torno uma pessoa produtiva. Todo casal que não é produtivo só tem problema. Então, o último capítulo do meu livro leva para a questão de sonhar, produzir, planejar. Como é que o pessoal pode adquirir o livro? No meu Instagram, pode ir lá, tem o link para o livro. Como é que é o Instagram? A pastora Adriana Ferreira. Ok, amém. O pessoal vão adquirir, legal, gostei mesmo. Tenho certeza que vai ser de bênção. Pastora Adriana, para a gente ir no já, tá sendo maravilhoso aqui, viu? Amém. Tenho certeza que o pessoal tá gostando. Não sei se a gente vai ter que repetir aí, hein? Vamos lá ver, né? Mas vamos ver, ó, se você tá gostando, bota aí like aí pra gente ver se a gente faz outros aí, porque é um assunto que em uma hora a gente não dá para tratar tudo. Não, é muita coisa. Né? Mas pra gente ir pro caminho do fechamento, fala para nós como é que nós podemos curar, vamos falar assim, curar, tratar, quais são os passos que uma pessoa que detectou o seu problema emocional e o que ele vai ter que fazer para sair. A irmã teve uma direção linda, né? Teve força para se fechar, tinha uma maturidade espiritual, com certeza, conhecia a palavra e buscou um caminho de libertação. Agora, uma pessoa que chegou agora, que vem toda arrebentada, que vem da alma arrebentada, que depende, não tem uma esposa ainda que não se converteu, está naquele processo de caminhar. Que a irmã aconselharia para ajudar essa pessoa nesse processo de cura? Quais são os melhores caminhos para que essa pessoa possa buscar essa liberação, essa libertação da alma,
e a pessoa possa começar a experimentar e a provar algo mais do Evangelho. Sim, sim. Primeiro, reconhecer essa tricotomia e essa necessidade de um cuidado da alma, certo? Essa necessidade de acessar essas memórias e confrontar essas memórias, não deixar que elas te condicionem, certo? Esse é o primeiro passo. Isso requer humildade, que é o adubo. Isso requer esse desejo, certo? Então, hoje, você que está começando a sua caminhada com o Senhor, entenda que a gente chega quebrado mesmo, e Jesus veio para os quebrados de coração. Então, bem-vindo ao grupo. Primeiro, se sinta aceito. Segundo, se sinta amado, né? Deus tem ciúmes da gente. O amor de Deus é um amor ciumento. É ou não é? Verdade. Ele tem ciúme da gente. Então, ele não quer te compartilhar com ninguém. Certo? Eu lembro eu ligando para minha filha recentemente, falando: filha, tô saindo mais cedo do trabalho, vamos jantar. Ai, mãe, eu marquei de sair com a Sara. Falei: é só Sara. Quase que eu falei para ela: eu te dou $100 pra você comer comigo e drop Sarah. E quantas vezes, não é? Não existe isso entre nós e o Senhor. Tem outras prioridades. Então, arruma as suas prioridades. Nós vivemos de valores. Certo? Valores. Deus tem que ser um nosso valor principal, porque é dele que vem a nossa estabilidade. Todos buscam estabilidade, certo? Mas não existe estabilidade fora de Deus. Então, se entregue a esse amor, sabendo que ele é essa rocha mesmo, não é? Depois, começa a ver que tipo de pensamento que você entretém. Porque assim como você pensa, você é. Então, dá um pouquinho de trabalho. Dá um pouquinho de trabalho. Eu sempre ensino às pessoas a regra dos 30 segundos. Eu falo assim: dê um pouquinho de chance para o Espírito Santo para ele interferir. Okay. Não é? Porque a impulsividade faz com que você fale as coisas sem filtrar, haja de maneira inapropriada. Então, respira. Esquadrinhe meu coração. Não é? E aí você começa a identificar, certo? Tem pessoas que não se percebem, pastor. Tem pessoas que não se percebem, a esposa já está falando, os filhos estão comunicando, ou o esposo está falando, ou às vezes uma pessoa que trabalha com você está falando: ó, isso aqui não está legal, seja humilde. Lembra do adubo? O adubo na figueira. Seja humilde, dá um passo para trás e fala: eu vou começar a pegar o que estão falando para mim, não como crítica, como feedback. E aí eu vou levar para Deus. O que fala lá em Filipenses... quer ver? Filipenses, eu acho. Filipenses 4:8, é isso? Filipenses 4:8, que fala assim... cadê? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aplique esse filtro. Aplique esse filtro. Porque esse filtro vai te ajudar a lutar contra todos os pensamentos intrusivos, porque uma pessoa só vai olhar pornografia porque ela já concebeu esse desejo antes de olhar, certo? A batalha na mente. Você já está filtrando aquilo ali, certo? E isso vai te ajudar a mudar de comportamento, certo? Você tem essa introspecção. Será que isso aqui tem louvor? Quantas vezes eu desliguei filme, pastor? Os primeiros 5 minutos do filme eu falei: isso aqui não vai fazer bem para mim. Nós temos jovens hoje viciados em filmes de terror. Filmes de terror, Sarah Jakes fala sobre isso. Filmes de terror são portais. E eu trabalhei com uma portais. uma jovem que estava trabalhando com problemas espirituais. Tive no hospital, ela estava com um problema, já pensou? Foi presa mental possessa espiritualmente. Tive com ela, tanto que tive uma vez, a mãe me ligou pelo FaceTime. E eu tive que estar expulsando o FaceTime. Já pensou? Quando nós fomos entender aonde a porta estava aberta, era nos filmes de terror. Sim. Ela via sempre e ela manteve sempre. No momento que ela deixou de ter essa prática de ver, hoje ela está bem melhor. Mudou. E estava indo para hospitais psiquiátricos, presa, remédios fortíssimos na mente. Alguma porta abriu. Sim. E que estava atacando a sua vida.
né? Uma grande verdade. Isso é bom, porque alimenta. Os nossos olhos são a porta da alma, Sim. né? É aquilo que vai entrar Sim. e vai ocupar a nossa vida. Nós temos 5 janelas, não é? Os olhos, os ouvidos, o próprio olfato é uma janela da alma, né? O paladar, o toque, então... Minha esposa cheira de longe. Ela cheira sabe. de longe, não é? É E isso é uma realidade, gente. Nós estamos te dando aqui verdades básicas. O evangelho é simples, a gente complica. É verdade. A gente complica, certo? Então, primeiro, pense, faça um filtro boa, perfeita e agradável. Isso. Sua mente esteja debaixo da palavra para que a sua mente esteja sendo renovada, sendo reestruturada para que essa batalha que você está vivendo comece a ter vitória na sua vida. Na sua vida. Amém. E aí leva cativo. 2 Coríntios 10, adoro essa parte. Paulo escreve para a igreja de Corinto, preparando eles para a visita dele, e os falsos profetas estavam atacando, estavam falando, quero ver se Paulo é esse cachorro que lá te morde, não é? Tô colocando na minha maneira de entender, né? Mas eles estavam ali, né? Quero ver se Paulo é tudo isso, né? Porque ele fica escrevendo as cartinhas aí, né? Arrebentando a gente. Vamos ver se o bichinho chega aqui na porrada. E ele escreve para eles, não pense que eu vou estar agindo de acordo com a minha carne. Não pense. Nem entretenham essa esperança que eu vou chegar lá, vou fazer o que Deus me mandar fazer. Mas acima de qualquer coisa, no versículo 4 de 2 Coríntios 10, ele fala, nós vamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. Lindo. Nós vamos levar o nosso pensamento cativo à obediência do Senhor, ou seja, nós não vamos se comportar de acordo com o que eles querem. Mas nós vamos fazer o que Deus manda a gente fazer. Então, nós temos esse poder de levar os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. Através do quê? Através do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente escuta. É nobre, é admirável, é de bom louvor, louvor racional. Tudo está conectado. Romanos 12, 2 está conectado com 2 Coríntios 10, que está conectado com Efésios 1. É extraordinária a palavra de Deus. Eu conheço pessoa que vivia de esquizofrenia crônica, isolamento de 10 anos, ok? 10 anos de isolamento, esquizofrenia crônica. Em 3 meses, 60% de tudo aquela loucura que essa pessoa vivia. Glória a Deus. Meditai na palavra do Senhor dia e noite. É só 2 vezes que a gente precisa meditar na palavra do Senhor. Dia e noite. Todo tempo. Que bom. Todo que tempo. Bom. Maravilha. É isso aí. Eu sei que é um processo, né, querida? É um processo. Nós viemos, Deus vai nos ajudando, esse crescimento vai ser paulatinamente, vai acontecendo, Deus vai restaurando, vai tirando coisinhas antigas, a palavra vai lavando. Vai lavando, né? Faca de 2 gumes. Eu gosto muito lá de Hebreus quando fala que a palavra é como uma espada, que ela separa juntas e medulas e faz com que a alma e o espírito seja separado. Ela consegue detectar coisas que ninguém consegue. Mas tá vendo? Não vem uma resposta pra gente da tricotomia? Não vem uma resposta pra gente. Mostra exatamente. Nós precisamos dessa separação. Porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Claro, é o nosso Espírito que é criado. A alma, ela continua, vai continuar num processo de santificação da qual nós chamamos, mas esse processo que ele é doloroso, gradual, doloroso, difícil. Por isso que é o sacrifício vivo. Por isso que Romanos 12, 1 fala que é um sacrifício vivo, porque você milita, não é? Gálatas 5,17, você milita contra milita. Gente, você pode. Amém, é possível. Amém. Tem poder. Amém. Amém. E passa do entendimento que nós somos essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, que fala ali em Salmos 1, certo? Então, esse justo, ele é suprido pelo Senhor. É verdade. Esse justo, ele é cuidado por Deus. Existe um caminho, não é? Aonde nós somos cuidados pelo Senhor Todo-Poderoso. Se você está nele, não desista. Uau. Fica firme. Se enraiza, viu, pessoal? Se enraiza. É uma árvore plantada, ela não é voadora. Tá? Cuidado.
As pessoas hoje estão pulando de lugar em lugar porque elas querem algo imediato, tá? Mas é gradual. Você não quer uma mudança imediata. Não é? Você quer uma mudança gradual, porque essa mudança gradual vai te dar ferramentas, essa mudança gradual vai trabalhar os seus músculos, a sua resiliência. Então, é a fruta. Planta. Você está no seu ministério, seja plantado nesse ministério. Que é Deus que dá o crescimento ali. A água, ela está passando e é viva e é poderosa. Maravilha, maravilha. Chegamos ao final, né, nesse bate-papo maravilhoso aqui. Bom pena. Demais, pastora Adriana. Gente, olha, vai lá no Instagram da pastora, adquira o livro. Ela vai estar com a gente esse final de semana. Sim, tem a versão em inglês também, tá? A versão em inglês. Find yourself first. Isso. I gotta encourage you. E tem que ser em espanhol está também. Lista. Já está hace lista? um ano. E o que passou? Não imprimi todavía. Oh my God. Necesito una editora en español, porque tiene que ser bien corrigido, está preparado, pero está lista, la traducción está lista. Espero que próxima vez que nos encontrarmos, recibo lista con este libro en nombre de Jesús. En español. Nuestro ministerio español está indo bien bendecido. Qué lindo, I love it. Si Dios quiere, podemos hacer más tarde un podcast solamente en español. Claro, me encanta. Para pasar esa riqueza de información. Yo soy mexicana, ¿tú sabes? No sabía. ¿Verdad o no? No, yo creo que no. Yo siempre me río. Yo digo, soy mexicana en el corazón, soy latina en el corazón. A mí me gusta, la cultura me encanta, la gente linda, el calor, el amor, el deseo. La comida. Que me encanta. Arroz con pollo y todo. Me encanta, todo. Hermanos, me escuche bien, pronto vamos a hacer algo. También Vamos a hacer en español, sí. Porque sabemos cómo la comunidad hispana también necesita tan grande evangelio y la mensaje de Dios que puede alcanzar esta comunidad tan bella y linda. Amém? Sí. Nosotros estamos terminando. Agora tenho que voltar para o português. Vamos estar terminando, pastora Adriana, esse bate-papo que foi maravilhoso. Amém. Aprendi mesmo. Se quiserem marcar com a irmã, terapia, as informações estão lá no Instagram. Tudo está no Instagram. Tá lá. Você pode entrar em contato com ela, né? Eu também tenho uma live toda semana, se chama Café com Palavra, no Instagram. Toda semana temos a que horas? Um convidado às 9 da manhã. As pessoas é melhor te seguir para que quando colocar... Isso. Toda semana legal. Temos lá pessoas que estão compartilhando uma palavra no meio da semana, não é? Que joia, que lindo. Então, gente, vamos seguir lá o Instagram da pastora. Obrigada, pastor. Pessoal da igreja. Obrigada pelo carinho. Quero incentivar para estarmos juntos, que vão ser ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu acho, obrigado a gente que, nós estamos só nesse começo desse projeto. Que lindo, parabéns, a irmã é a segunda convidada parabéns. a estar conosco. Nossa, que privilégio! Nós tivemos o pastor André, que foi, Uau. Pastor André do Rio de Janeiro, que esteve aqui pregando, vai voltar semana que vem, Olha gente. só. Não sei se a semana outra ele vai estar aqui conosco de novo. E a pastora Adriana é a segunda. Muito obrigada. Vamos continuar aí nesse honra, projeto. Que honra. O pessoal da mídia, da igreja, pessoal do... eles não gostam que fala mídia, eles gostam... Como é que fala, Matheus? Creative Team. Creative Team, Então, team. eles têm com várias ideias aí. Para nós fecharmos, pastora, dá uma palavra para esse povo de Deus que vai ouvir. Eu sei que vão ouvir no Brasil, vão ouvir em outros países, vão estar chegando. Dê uma palavra da parte de Deus para a gente fazer esse fechamento, assim, diretamente para eles, né? Dessa maravilha que é servir a Deus, a maravilha que é ser esse instrumento na mão do Senhor. Então, dê essa palavrinha de incentivo. Sim, Amém? Eu quero deixar aqui Jeremias 29:11, que fala que Deus tem para nós pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, né? Fala aqui pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E esse contexto, o contexto histórico aqui era caótico.
Não é? Hoje estamos vivendo um momento de tensão, pastor, é ou não é? É verdade. Estamos vivendo um momento de tensão, não só dentro de casa, não só com os ataques das tendências, o que está acontecendo hoje em Israel. É um momento caótico, tanto quanto nesse momento que Jeremias estava. E Deus fala assim, olha, eu não vou simplesmente fazer tudo desaparecer de um dia para o outro, mas saiba que eu tenho planos de bem em tudo isso. Então, quando a gente compreende que os planos e os pensamentos de Deus acerca de nós é de bem, isso muda toda uma dinâmica, pastor. Existem muitas pessoas que pensam que são perseguidas por Deus, que hoje o casamento não está bem porque Deus está chateado com elas, que hoje os filhos estão na droga porque elas erraram, vivem debaixo de muita pressão, muita condenação. Como que você vai entreter pensamentos bons e honoráveis, sendo que você vive debaixo dessa condenação? Então hoje, entenda, você é essa árvore plantada. Deus tem para você planos de bem, não importa a situação que você está vivendo hoje. Então cuida do que você pensa, amém? E queira provar, eu te desafio hoje, fazer diferente daquilo que a sua carne quer fazer. Chega em casa hoje, feliz, declarando as bênçãos do Senhor. Se alguém te provocar no trabalho, respira, dá uma resposta boa e você vai provar algo tão bom que tu não vai querer mais sair dali. Amém, aleluia. É o que eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Um tempo novo, que esses planos que Deus tem para você comecem a estar sendo agora liberados, profetizados sobre a sua vida, que Deus te dê discernimento e sabedoria do céu, não do mundo, sabedoria do céu, para você conseguir ver que todos os problemas que você está vivendo hoje vão te dar ferramentas para você cumprir o seu propósito. Pastor, se eu não tivesse vivido bullying, eu não ia conseguir me identificar com as crianças, pastor. Se eu não tivesse vivido momentos de depressão profunda a ponto de ter pensamentos suicidas e pensamentos homicidas contra o meu filho, eu não ia entender uma pessoa que está vivendo isso. Valorize até os teus momentos difíceis. Valorize, porque Deus vai usar isso para abençoar outras pessoas e curá-las. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Que bênção, gente. Que bênção. Nós podemos tê-la conosco. Que bênção esse momento. Olha, eu queria encorajar você que está nos vendo, que vai passar esses minutos na frente de uma televisão, de um celular, vendo esse podcast, que você põe em prática tudo aquilo que você ouviu. Eu tenho certeza que isso é riqueza para a sua vida. Amém. É riqueza para o seu futuro. Amém? E eu quero despedir agora. Obrigado mais uma vez, pastora Adriana. Obrigado, Mateus. Obrigado, Igreja Geração Eleita. Se você tem gostado do nosso projeto, coloca aí um like. Siga o YouTube da Igreja Geração Eleita. Vai lá, dá um like. Não sei se vai aparecer. Dá um like assim. Apareceu, Mateus? Dá um like bem alto, assim, legal, para que você possa aparecer o like do Mateus aí. Amém? Para que você possa receber os vídeos que vão estar passando, tá joia? E daqui para frente, vamos continuar levando a mensagem. A internet é do Senhor, vamos continuar levando a mensagem do Senhor de várias formas. Um forte abraço. Obrigado, pastora. Volte mais vezes. Amém. Esse final de semana vai ser bênção no Ministério Feminino. Um forte abraço e nos vemos em breve. I love you guys. Um abraço. Deus te abençoe.